Rogério Scarione tá de volta pra gente falar mais do Coritiba, porque olha, esse Tiquinho, eu não aguento mais falar disso. Tá tipo o Rodrigo Rodrigues. Momento Tiquinho. Vai ter um bloco já, né? William Silveira. Tiquinho, vem ou não vem? Uma boa pergunta. Bruno Rodrigues, Rogério e o Tiquinho vai vir pro Coritiba? Pergunta pra ele, né? Olha, eu não tenho nenhuma informação em relação ao Tiquinho, TT. Inclusive, a diretoria do Coritiba desde sempre nega a informação, né? Inclusive alguns outros veículos de imprensa divulgaram que haviam conversas atualmente entre o Coritiba e o jogador, né, que não deve permanecer no Santos para essa temporada, mas o que nós temos de informação aqui é que tudo isso não procede, né? O Coritiba não tem conversa em andamento com o Tiquinho Soares. Está sim em busca de um camisa 9, mas em relação ao Tiquinho Soares, eu não tenho absolutamente nenhuma informação. A única resposta que eu tive é que essas notícias, né, que ligam o clube ao jogador, elas não procedem. A Rita participa aqui, diz que o Tiquinho atende apenas um dos 3 critérios da SAF. Ter idade avançada, estar livre no mercado e ganhar menos de 300k. Mas tem bastante jogador aí que vai ganhar mais de 300 mil no Coxa esse ano, viu? Inclusive. Tia Kátia sugere por aqui trazer um centroavante do mercado sul-americano. Tem bons nomes disponíveis? Nome tem, TT. O problema é querer botar a mão no bolso. O Coritiba não vai conseguir contratar um centroavante bom barato, tá, gente? Centroavante bom e barato, aí sim é produto em falta no mercado. Bom e barato. Né? Você pode dizer... Todo mundo queria um centroavante bom, barato, que te entrega gols. Mas como diz Guilherme Moreira, o gol custa caro. Não, e eu vou dizer, por exemplo, um jogador muito interessante é o Iago Teles. Mas será que o Iago Teles é o cara que o Coritiba precisa pro momento? Não. Não é, né? O Coritiba precisa de um centroavante, um jogador com presença diária. O Iago Teles até é um jogador que joga mais pelos lados. Mas vem sendo artilheiro, né? Por isso que eu coloco o nome dele. Mas assim, não é o cara, talvez, pro momento do Coritiba. É o Tiquinho? Não sei, eu também acho que não é. Eu acho que o nome foi o nome mais citado no final do ano passado, que era o Verratti. Esse era o cara. Talvez o Lucero numa segunda situação, mas o Lucero já foi para a Universidade de Chile. Agora, vai ser caro. Vai ser caro trazer e precisa trazer. Porque assim, já tem, principalmente pro lado esquerdo, né, muitas opções, né? E aí, jogadores que muita gente fala, não, mas dá pra também fazer esse movimento, né? Como é o caso do Pedro Rocha, de jogar como centroavante, o Breno pode fazer esse movimento, mas ele não é um cara, que ele entrou, inclusive, como um centroavante ali, né? No jogo, mas não é a função dele. Eu acho que se tiver que trazer um centroavante, tem que ser um cara de ofício, porque opções para fazer a função eventualmente, o Coritiba já tem bastante. Tem que trazer a camisa 9, sim, com essa característica de fazer gol mesmo. Tudo bem, ali o Pedro Rocha foi bem no clássico, mas daí você já vai ver no jogo do São Joséense e não pegou na bola, né? Pedro Rocha ali sendo o nome de referência, né? Então vai ter jogo que vai funcionar e vai ter jogo que não. Então até por isso tem que trazer um cara com uma outra característica. E bom, né? Não adianta, vai ter que trazer, contratar, vai ter que desembolsar. E ainda contar com a sorte. Se não for para investir, comprar o jogador, vai ter que investir no salário. O Lorenzo diz que o Tiquinho é o novo Leandro Damião. O Walter Baruffi, o que é mais fácil? O Rodrigo Rodrigues sair do DM e o Coxa contratar um 9? Não, mas é que o Rodrigo Rodrigues vai demorar, né, pra ser. Não adianta então tem que contratar independente. O Rodrigo Rodrigues, se ele voltar lá na frente... O torcedor já tá indo pra... Mas também vou falar uma coisa, o Rodrigo Rodrigues talvez estejam criando uma coisa assim... Uma grande expectativa, né? Puro saudosismo pelo Rodrigo Rodrigues. Saudade do que a gente não viveu. Exatamente. Ele não é um jogador provado em Série A de Campeonato Brasileiro. Eu não me recordo de nenhuma temporada interessante do Rodrigo Rodrigues na Série A. Na Série B, ele teve uma boa passagem pelo CSA. Ele foi muito bem no Juventude antes de sair para a Tunísia. Teve até ali algum momento de destaque no Atlético Goianiense. Agora, na Série A, é um jogador que vai ser uma novidade na competição. E talvez tecnicamente não seja o camisa 9 dos sonhos. Então, assim. Mas é o fato que não dá para esperar, né, Scarione? Não tem como. Corre o risco de vir é um turno, né, Jana? É um turno. Não, é um turno, é metade do campeonato. E vai voltar de uma LCA, vai voltar como?
Ele, acho que não, o Rodrigo Rodrigues, ele é um cara que vai compor o elenco. Acho que não dá pra gente criar a expectativa de que ele vai entrar e vai, enfim, resolver lá na frente a ausência de ter um jogador da posição ali. Acho que o Curitiba tem que ter esse cara pra chegar e jogar, pra colocar a camisa e ser titular. E aí o Rodrigo Rodrigues, ele vai ser um jogador como, por exemplo, é o Lavinho. Entendeu? Que ele vai ter opção, vai ter minutagem, vai ter sequência quando estiver disponível. Acho que não dá pra você colocar nas costas dele a pressão de ser um jogador que vai ter que se adaptar assim que tiver 100% fisicamente. Porque o Curitiba não pode correr o risco, né? Ele tem um campeonato que é um campeonato para você se manter na primeira divisão. O Márcio Zimmer manda uma mensagem. A dupla Atletiba com essas contratações vão ficar no meio da tabela? Olha, se tudo der certo, oremos. Sim. Se tudo der certo, sim. Se Deus quiser, sim. É que assim, a gente... vou falar de novo, tentar repetir a frase do início do programa. Não estamos tão bem quanto gostaríamos, mas também não estamos tão mal quanto imaginamos. Eu acho que o Atlético e o Curitiba poderiam sim fazer mais. Agora, falando específico do Curitiba, acho que o Curitiba poderia ter acelerado um pouquinho mais no mercado. Pelo menos já ter trazido esse centroavante, pelo menos o centroavante. Mas a gente precisa entender que tem mais clubes aí com as mesmas dificuldades. Agora, para você superar essas dificuldades, você vai ter que fazer investimento. Não adianta, o futebol ele tá caro, ele tá complicado, mas você vai ter que investir. E aí eu já mando pro debate a pergunta da Tia Kátia. O que é mais caro, contratar um centroavante ou cair no final do ano? Cair no final do ano sempre é a opção mais cara. Sempre. Até por isso eu apostava muito, eu apoiava a ideia do Verratti, porque você não precisaria comprar, né, até porque é um jogador mais velho, e você ia gastar só no ano com o salário. Então acabou ali, se não ficar na Série A, beleza, tchau, obrigado. Um abraço. Um abraço. E o problema de às vezes você investir num atacante caro de comprar no mercado, é que daí você vai fazer contrato com 4 anos, aí vai cair. É o Lucero, é o caso do Lucero. Mas assim, O próprio Breno Lopes ali, um investimento com 4 anos de contrato. Mas como o Rogério falou, acho que o rebaixamento, ele sempre vai custar mais caro. O rebaixamento sempre vai ser pior. A conta do rebaixamento é sempre mais alta. De um qualquer rombo, maneira. Né? É um rombo porque financeiro. assim, o problema, eu gastei mais do que imaginava para contratar um atacante. Cara, se ele der a resposta, só o fato de você não ter esse rombo financeiro do rebaixamento, já valeu. Tem uma participação aqui da Rita. Ela diz: hoje eu me questiono se o Curitiba tem mentalidade para ficar na Série A. O mercado hoje está inflacionado, mas ou aceita ou cai. O investimento do Breno Lopes foi um gasto normal para os dias de hoje. Não, faz todo sentido. E como a Jana falou, hoje, a gente até falou sobre isso na primeira entrada do Rogério, hoje o Curitiba perdeu um pouco essa identidade de Série A. E aí a Jana lembrou muito bem, o Curitiba traz jogadores com essa experiência. Né? O Curitiba tenta compensar. Porque assim, a SAF do Curitiba praticamente nem dá pra dizer que viveu Série A. Porque quando pegou oficialmente, é verdade, tava desde antes, mas quando pegou oficialmente, o time tava praticamente rebaixado. E aí 2 anos de Série B. Então, a estrutura do Curitiba conhece pouco o que é a primeira divisão. Então, vai se abraçar nos jogadores. Talvez fosse o caso de ter um técnico um pouco mais experiente também. Mas aí o Curitiba preferiu optar por um técnico mais de aposta como o Fernando Seabra. Mas aí foi direto para os jogadores, né? Todas as contratações do Curitiba, à exceção do La Vega, são de jogadores com rodagem de Série A. Até o Keno, né, que já está aí. Então, são jogadores que têm experiência e têm conquista, né? O Gesiel sugere que o Curitiba contrate o Adam Bareiro por 16 milhões de reais. Falando que já que o Curitiba gastou 15 milhões no Breno Lopes, pode pagar 16 no Adam Bareiro. Mas ele tá vendo? Fortaleza tá vendendo? Boa pergunta. Essa é uma questão. A Rita diz que o Curitiba simplesmente não consegue pensar grande. Muita gente participando por aqui. Flávia e o Cleiton sugerindo que o Curitiba procure um atacante estrangeiro. O Nicolas Braga dá aquela cornetada e diz que o Curitiba só contratou tralhas até aqui. Olha, a galera tralha é uma palavra muito legal, né? Cornetando. Essa tralha. O Kelly Joy dizendo que estão fazendo o Pedro Rocha jogar fora de posição. Depois Parabéns. do Atletiba, todo mundo tava legal.
Tava tudo mil Mas maravilhas, é que os né? dois últimos resultados... Nem precisa acho que trazer deixou- 9. Pedro Rocha joga muito. Vai nessa. O Silvestre diz: o Futebol Pedro adora. Rocha, como centroavante, é um desperdício, pois não está na posição onde ele rende mais. Já dá pra gente ter um spoiler, mais ou menos, do time que vai entrar em campo amanhã? Já dá pra tentar prever o que o Seabra vai fazer amanhã, Rogério? A tendência, TT, é que novamente o Coritiba tenha 11 mudanças em relação à partida anterior. Né? O jogo contra o Cascavel, que o Coxa foi ali... Pô, com deveriam ser 10, hein? Já se no Claro. time? É. Também acho. É, mas por conta da... Talvez essa seja a única dúvida do Seabra que faz ainda mais um treino, né? Para poder definir a equipe. Mas por uma questão física, a tendência é que o Thiago Kozer esteja em campo nessa primeira rodada. Mas a única dúvida ali que o treinador tem para escalar o Coxa para amanhã seria exatamente ali na defesa. Então o Coritiba deve ter aquela base que iniciou o Atletiba e que também jogou e foi derrotado pelo São Joséense no Couto Pereira na última quarta-feira, né? Tendo Pedro Morisco, Tinga, Michael Kozer e Bruno Melo, o William Oliveira, Sebastião Gomes e Josué, Lavega, Lucas Ronier e Pedro Rocha. O Rodrigo diz que o Coritiba tá mandando um belo cinquentinha, elenco com cara de rebaixamento. Tia Kátia diz que falta muita coisa, não é terra arrasada, mas os problemas do elenco todos sabemos quais são e a diretoria tem que se mexer. Não é a mensagem da tia Kátia que eu tô vou fazer essa brincadeira, mas tem muita gente que fala isso. Não, olha, não tá tudo errado, mas olha, não contratou bem, jogadores não são bons, o técnico é fraco, a diretoria não trabalha, mas não é terra arrasada, tá? Amanhã, claro, o Rogério traz mais informações desse Coritiba que encara o time do Bragantino amanhã, 7 da noite, no Couto Pereira, com transmissão, é claro, aqui da Jovem Pan News Coritiba.